Bom dia para todo mundo. Hoje eu tô aqui, eu adoro pegar livros, né? Abrir assim para ver o que vem, o que traz como informação. E eu peguei esse livro são textos complementares das Cartas de Cristo, né? Que é um segundo livro, né, das Cartas de Cristo. E abri aqui, né? Aliás, estava com um marcadorzinho, né? Com um marcadorzinho aqui, eu abri para ver aonde foi que eu tinha parado, né? E o título, né, desse capítulo aqui fala assim: quando você vai acordar. É bastante interessante, né, esse título aí, quando você vai acordar, né, porque estamos vivendo períodos bastante interessantes, né, um processo profundo de mudança, de transformação em muitos níveis, né, da gente conseguir entender o que estamos fazendo aqui, né, qual é o caminho a seguir e inclusive entender o que significa acordar, né? Eu sempre gosto de pegar aquela expressãozinha que foi passada para muitos de nós, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então fica aquele entendimento bastante raso que só com muito esforço, só com muita labuta que você realmente vai ser ajudado nessa vida, né? E que quando a gente consegue entender e transformar essa frase, que Deus ajuda quem cedo desperta ou quem cedo acorda, né? Muda todo o significado, porque o despertar aí é um entendimento muito mais profundo de quem somos, né? É um nível consciencial mais elevado que para chegar nesse lugar eu tenho que entrar, eu tenho que fazer um mergulho interno e na maioria das vezes, né, silenciar para que a gente consiga acessar, né, fora do barulho mental, uma conexão mais profunda, mais inteira, né, com um lado nosso que muitas vezes fica ali escondido, esperando exatamente esse nosso acordar, né? E eu até peguei a palavrinha acordar, né, porque eu adoro, eu tenho que sempre transformar em número para ver o que dá, e eu adoro brincar também com as palavras acordar, né, dar cor à vida, dar cor, né, trazer cor para a vida, né? Então o acordar aí é iluminar e colorir a nossa vida, né, com outro entendimento. Mas a palavrinha acordar dá 20, que dá 2. O 2 é a frequência do feminino, é a sutileza, a abstração, a conexão, o silêncio, né? A arte, o belo, tá tudo ligado a esse 2, né? Que é a energia do feminino, mas também é o acolhimento, né? São os sentimentos, mas também podem ser as emoções, né? Quando eu fico presa nas emoções, as emoções me dominam, eu
eu perco o equilíbrio, eu sou dominada ali, controlada por eles, né? O 2 também fala da intuição, né? Esse feeling que a gente tem. Então, agora é interessante que a palavra Cristo, né? Já que eu estou lendo as cartas de Cristo, a palavra Cristo também dá 20. A palavra crística, consciência crística, a palavra crística também dá 20. A palavra torre, né, Magdala, a torre, Madalena, quer dizer aquela que é a torre, que é essa verticalidade que enxerga, que sustenta, também dá 20. Mas a palavrinha medo também dá 20. E o mais interessante é que tanto a palavra Cristo, quanto a palavra torre, quanto a palavra medo, tem frequências. Por exemplo, a palavra Cristo. As vogais dão 8. Que 8 representa o quê? Transcendência. Transcender espaço-tempo. É fluxo. É presença. É poder. Mas também justiça. É visão ampla. É você estar na sua força e na sua presença. Né? Isso é a expressão Cristo. E as consoantes da palavra Cristo dá 12, que é 3, que é o quê? É o Filho, é a criação, a criatura, né? É também a comunicação, né? Aquele que vem comunicar, né? Que vem trazer a boa nova, né? Trazer essa energia que é de alegria, que é de leveza, que é sorrir com o coração, não somente com os lábios, né? Você é aquele que traz esse brilho para fora. E o 12 também, a palavra vida dá 12. Então é interessante, né? A gente entender, né, que Cristo é essa força de vida, né, que traz alegria, que expressa, que está aqui, né, transcendendo. Agora, a palavra torre e medo inverte. Então, a palavra torre, as vogais, que é a essência, é 12. Né? Então, são os mesmos números, mas espelhados. Então, a torre, né, a Magdala como torre aí, é aquela que em essência é essa que traz a alegria, que traz essa leveza, né, que é o equilíbrio entre o masculino e o feminino, 12, 1 e 2, né, gerando aí o filho, né, gerando, trazendo a conexão, né, é a conexão para que você possa trazer a informação para que seja aqui manifestada. E as consoantes, que é como se expressa, como se mostra aqui, é o 8, né? É o espelho de Cristo. É o espelho de Cristo. Então é o 8. Então se mostra, a torre se mostra como poderosa. Né? O que nos castelos, nas grandes fortificações tinham torres? Para quê? Para que de longe pudesse ver e proteger o reino, né? Não é? A função da torre é você enxergar longe para que haja então uma proteção. Então o 8 ali, como número da externo, né? Porque a vogal é interno e a consoante é externo, então traz assim, se mostra como aquela fortificação, aquele ser que está ali forte, né? Ancorado nele, na presença, né? Para que as outras pessoas se sintam seguras ali. Agora, a palavrinha medo é interessante, que também das mesmíssimos números, as consoantes dão 8 e as vogais 12, exatamente igual a torre e espelho de Cristo. Né? Então, o medo, que se a gente conseguir entender que
tudo, tudo é neutro. E a conotação é dada pela nossa mente, pelo nosso entendimento, pelos nossos conceitos, por tudo que vivemos, os traumas, as crenças, os dogmas e etc., é que a gente vai entrar, porque a frequência do medo deveria ser aquela frequência que nos coloca como a torre em estado de alerta. Imagina a pessoa que fica na torre, se ela vê o inimigo chegando e ela entra em medo, pânico, aí meu Deus, e agora o que vai acontecer? Está chegando, e aí, em vez de ele enxergar, ele sentir o perigo, mas estando alerta, ele gera ação para então proteger toda aquela fortificação, todo aquele reino, né? Então o medo é uma energia que nos coloca, ou deveria nos colocar, em estado de alerta para que a gente não entre em canoa furada, para que a gente não se coloque em perigo e para que a gente saiba agir. Mas em geral, a gente entra no medo, nessa frequência, com as nossas histórias. E a gente descompensa, né? E se permite, através desse medo, achar alguém que cuide da gente, que nos dê segurança, em vez da gente ter a nossa própria segurança interna. Porque o 8 e o 12 estão aqui. Tanto o 12 como criatividade, ter ideias para poder sair daquela situação, quanto o 8, que é a própria fortaleza, e é aquele que enxerga como uma águia à distância e que tem e sabe ultrapassar os obstáculos. Então, não deveríamos nos travar quando a gente se depara com situações, né? Eu só estou falando assim, fugir do texto aqui total que eu ia ler, mas é interessante porque como que se a gente para olhar, se a gente para entender um pouco mais profundamente o que nos chega, e se a gente consegue estar aqui como a torre e no presente, na presença, nessa conexão mais flexível, sem ser rígido, porque com a rigidez a gente se quebra, né? Tudo muda, os contextos mudam, né? E é a possibilidade de a gente sair da vitimização, dos medos infundados, é muito mais fácil. Então, eu vou ler só um trechinho aqui que eu achei interessante, né? Que é, então, quando você vai acordar, principalmente nesse período que a gente está aqui, né? Chegando aí a Páscoa, né? Então, vamos lá. Na última vez em que falei com você, disse tão claro quanto me foi possível, através da mente do meu canal. Quando você vai acordar, crescer e criar coragem de abandonar os velhos e tão amados mitos, como este de um Cristo sangrando na cruz, pagando pelos seus pecados? Isso é profundo, né, gente? Porque o mocinho já saiu da cruz, já ressuscitou há 2000 anos, né? Um pouquinho mais de 2000 anos. Todo ano a gente coloca um mocinho na cruz de novo e faz aquela... Olha lá. Quando você aceitará a minha verdade, a verdade de que eu, Jesus, era visto como uma ameaça para a paz pública e uma ameaça para os líderes judeus, porque falei às pessoas sobre um Deus de amor, um Deus que não necessitava de sacrifícios?
Quer dizer, ele não era esse ser tão cândido, né? Ele chutava, derrubava, tirava os vendilhões do templo, né? Ele era uma ameaça àquela pregação de que eram os governantes e que eram os tais, né? E que um Deus que eles pintavam era aqueles Deus que amedrontava as pessoas tinham que temer a Deus, né? E que Deus, canetinha na mão, notando todas as nossas transgressões, né? Para depois a gente pagar caro, né? E não, e Jesus veio quebrar essa informação toda e ele veio falar de um Deus de amor, né? Era uma outra informação. Ele era, na verdade, uma ameaça. É mais ou menos o que a gente está vivendo aqui neste momento. As pessoas que vêm falando de uma verdade mais profunda são, nos termos atuais, são canceladas. Não vão ser pregadas na cruz, mas é mais ou menos, né? Porque essas pessoas são canceladas, né? Depois a verdade vai aparecendo, vai chegando, mas, enfim, né? A gente está vivendo mais ou menos a mesma coisa nesse período, que são momentos de profunda transição e de transformação interna que todos nós precisamos ter. Continuando aqui. Ensinei às pessoas que o perdão é essencial para viver uma vida saudável e feliz, enquanto os judeus ensinavam o olho por olho, né? Olho por olho, dente por dente, por aí vai. E que o seu Deus os enviava para as guerras santas contra os pagãos. Então, não era um Deus de amor, era um Deus de guerra, né? Eu, o verdadeiro Cristo, ensinei-lhes que não deveriam preocupar-se por beber em taças sujas, mas deveriam vigiar o que saía de suas mentes e bocas. É aquele velho ditado: não é o que entra, mas sim o que sai. Aqueles que têm discernimento e compreensão reconhecerão que eu voltei e estou entrando em detalhes sobre este simples tema e explicando por que ensinei os princípios da vida, pois, com urgência, as pessoas de hoje necessitam deste conhecimento para salvarem a si mesmas e ao planeta de um desastre total. Você pensa e sente com a mesma energia com a qual o seu mundo foi criado. Os seus pensamentos são projeções eletromagnéticas e estes, um dia, se concretizarão como acontecimentos e coisas que tenha desejado ou temido muito, ou como aquelas coisas boas ou más que tenham feito aos outros. Então isso é muito, muito interessante, porque a forma como a gente pensa, como a gente fala, a gente projeta no campo do consciente coletivo, que afeta não só minha vida, como a vida de todas as pessoas, e eu vou criar a minha realidade de acordo, né, com essa projeção, de acordo com o que eu acredito, né? E de acordo com o que eu acredito, eu emito se eu não estou atenta, se eu não estou presente, se eu não estou ancorada, né? Daí a importância da gente entender, de buscarmos. Eu creio que todos os ensinamentos, né, os dois livros, esse é uma complementação do outro, trazem, na verdade, ensinamentos. Mas quem vai viver esses ensinamentos somos nós, cada um de nós. Ninguém pode fazer por mim. Eu posso aprender com as pessoas, né?
com os vários livros, com os vários estudos, eu posso aprender. Mas quem vai colocar em prática, quem vai se trabalhar, quem vai se colocar em modo de observador, de estar mais atento, opa, falei algo que não devia, opa, não é isso, vamos lapidar isso aqui, vamos trabalhar melhor essa informação, né? E voltar sempre para o estado de presença, aprender a colocar, porque na presença, se eu me coloco verdadeiramente na minha presença, no aqui e agora, eu entro no silêncio. Quando eu não estou na presença, eu estou na minha mente. E aí eu fico pipocando entre o passado e o futuro. As historinhas todas e as projeções. Né? Eu perco esse estado aqui de presença. É muito interessante, né? A gente está sempre... Eu falo que tudo vem para que eu aprenda. Né? Eu gosto de olhar sempre dessa forma. Mesmo as coisas que eu ainda não estou lá na minha perfeição, né, gente? Mesmo as coisas que eu ainda julgo, que eu ainda critico, que eu ainda resisto, né? Elas trazem ensinamentos. Exatamente esse, da gente aprender a escutar, a ser mais acolhedora para tudo que chega, né? Acolher ao dois aí, né? A tudo que chega até a mim, né? Para que eu entenda, né? E tenha um olhar diferenciado. Eu consigo olhar os vários ângulos da mesma história ou das mesmas experiências, porque tudo isso são experiências que temos e que nos trazem coisas, né? Informações. Eu amo estudar, né? Eu adoro ler. Eu vivo traduzindo, agora comecei a traduzir um livro do holandês. Eu não achei em outra língua, e eu fico, quando eu trouxe as informações do Grabovoi, foi assim, 1 ano e tal, traduzindo russo. Agora estou eu aqui traduzindo holandês, né? Um livro lindo. Enfim, eu amo estudar, porque não é que eu estou querendo coisa do lado de fora, tudo que eu leio, tudo que me ajuda a acordar, né? E a chegar mais próximo de mim mesma, né? Eu uso como ferramentas, né, na minha vida. E a gente tem que... para tudo. Não é só livro, né? Não é só o ensinamento teórico, intelectual e nada disso. Uma conversa na rua, né? Uma informação que você recebe dentro de um supermercado, enfim, não importa o lugar. Né? A gente tem que estar aberto e presente para poder receber as informações, tá? Então, vou ficar por aqui. Um beijinho para todo mundo. Tenha um dia maravilhoso, né? E a gente vai aqui conversando e trazendo, né, essa troca maravilhosa de energia, de informação e tudo mais. Um beijo para todo mundo e até a próxima.